Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aos amigos que aqui se encontram na nossa sociedade. Boa tarde também aos que se encontram em seus lares, nos acompanhando através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a magnetização das águas podem ir separando um recipiente, um copinho, uma garrafinha, porque ao final da atividade os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Como ainda temos alguns minutinhos para iniciarmos o nosso trabalho, eu gostaria de convidá-los a participarem, aqueles que ainda não participam do Evangelho no Lar, que é feito online, pela casa, às 21 horas, toda quinta-feira. Aqueles que desejarem podem entrar na página da casa, da nossa sociedade, Casa Espírita Luz, Paz e Caridade, e tem lá um linkzinho do WhatsApp, podem entrar ali e fazer a solicitação do link. Uns minutinhos antes vocês vão receber e vão poder acompanhar. É o momento em que recebemos Jesus em nossos lares, é um momento de muita alegria, e esse convite é aberto para que todos possam participar. São todas as quintas-feiras, às 21 horas. Convidamos também para o momento diário de oração, que ocorre diariamente às 9 da manhã. São cerca de 20 ou 25 minutos de oração, de prece, onde irradiamos essas preces para pessoas que precisam, os necessitados, pessoas que precisam de oração, e que muitas vezes não conseguem nem proferir uma prece. Então nós nos reunimos pela manhã para orarmos por todos, em todo o planeta. Então, para iniciarmos nosso trabalho aqui, eu peço a todos que se concentrem. Vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, estabelecendo uma conexão com o alto, com os corações asserenados, as mentes calmas, pedindo ao Pai que nos abençoe, que Jesus esteja conosco, facilitando o entendimento dos seus ensinamentos, através da palestra que será feita hoje. Pedimos o amparo dos benfeitores espirituais que nos acolhem nessa casa sempre com muito amor, com muita paz. Que esses ensinamentos do Cristo sejam compreendidos e levados para a nossa rotina como um exercício diário de amor ao próximo, de benevolência, de caridade, de perdão e de indulgência. Que possamos a cada dia nos tornarmos seres melhores a caminho da evolução. Assim, certos desse amparo, pedimos então autorização para iniciarmos a tarefa da tarde de hoje. Que assim seja. Hoje, o nosso amigo Júlio Muniz vai nos falar sobre o bem e o mal sofrer. Seja muito bem-vindo e bom trabalho. Obrigado. Boa tarde, meus irmãos encarnados e desencarnados. Como nossa irmã falou, nós vamos comentar o item 18 do capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos, e o item 18, que recebeu de Kardec o título de Bem e Mal Sofrer, é uma comunicação do espírito François Dominique Lacordaire, que foi um conterrâneo de Kardec. Ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1861. E ele começa dizendo assim: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que, de modo geral, todos os que se encontram na terra sofrem, quer estejam sob a palha,
queres estejam em tronos. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que é o sofrer? O que é o sofrimento? O que é a dor? A dor é uma sensação desagradável física ou moral que indica que alguma coisa na nossa vida não está bem. Ela nos foi dada pelo Criador não só para a preservação do nosso corpo físico, mas também para indicar que alguma coisa precisa ser modificada na nossa vida. Sempre que a gente está numa situação agradável, confortável, a nossa tendência é querermos permanecer nessa zona de conforto. Nós costumamos dizer que o ser humano, via de regra, gosta muito de sombra e água fresca. E realmente é bom sombra e água fresca, só que ficar muito tempo numa mesma zona de conforto atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. O que nos faz crescermos moral, intelectualmente, é a alternância de situações. É o enfrentamento de situações às vezes difíceis, é o convívio com irmãos em situações que às vezes contrariam a nossa vontade. Há pessoas, felizmente muito raras, que são insensíveis à dor. E essas pessoas, que felizmente são muito raras, têm muita dificuldade para atingir a fase adulta. Imagine uma criança, ela está doente, está com algum órgão doente, ela não sente dor, ela quebra uma costela, quebra um braço, uma mão, ela não sente dor. Então os pais precisam estar constantemente alerta para que a criança sobreviva a essa deficiência, que realmente é uma deficiência que ela tem, não sentir dor. Porque, embora a gente não goste, a dor é a nossa maior aliada, não só na nossa vida de encarnados, mas também na nossa trajetória de espíritos em busca do aperfeiçoamento. Sempre que nós estivermos passando por alguma situação difícil, isso indica que ou nós agimos erradamente, ou estamos agindo erradamente no momento. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto e ninguém gosta é doença. Mas doença é um processo de cura perispiritual. Nós não devemos realmente gostar de doenças. Não devemos gostar de sentir dor. Não é natural que a gente goste disso. Mas a doença é um processo de cura do perispírito. Todas as nossas ações boas e más, elas produzem uma marca no nosso perispírito. As ações boas vão aperfeiçoando o perispírito. As ações más criam, podemos dizer, deformações perispirituais. E boa parte dessas marcas negativas, elas saem no corpo físico através de doenças. Não todas, mas muitas delas. Até os espíritas mais antigos, o pessoal do meu tempo, costumava dizer que o corpo físico é o mata-borrão do perispírito. A maior parte das pessoas nem sabe o que é mata-borrão hoje, né? Porque não existe, pelo menos há 50 anos, não se usa mais caneta tinteiro. Aquelas canetas que a gente apertava um êmbolo de borracha, ela puxava a tinta e aí a tinta vazava. E aí o mata-borrão era um cartão de papelão que a gente encostava no pingo de tinta para puxar o excesso de tinta. E os espíritos antigos costumavam dizer que o perispírito, o corpo físico, era o mata-borrão do corpo do perispírito, porque ele puxava boa parte das doenças, das marcas que o perispírito tinha, marcas negativas, que saíam no corpo físico na forma de doenças. Vamos dar um exemplo disso, que André Luiz nos mostra no livro Entre a Terra e o Céu. Ele conta a história de um espírito que no século XIX tentou se suicidar, tomou um corrosivo, aí a família descobriu que ele estava tentando se matar, levou o camarada para o hospital, conseguiram salvar, mas ele queria morrer. Fugiu do hospital, se jogou no rio, morreu afogado. Aí ele teve uma encarnação seguinte, no Rio de Janeiro, e a mãe dele desencarnou pouco depois do parto. Quando ele estava com 5 anos, a madrasta deixou que ele se afogasse no mar, porque ela tinha ciúme dele com o pai. E aí ele voltou para o mundo espiritual. Quando o espírito desencarna na condição física de criança, ele não chega no mundo espiritual adulto, ele continua criança. Esse desenvolvimento lá se dá de uma forma gradual.
E aí, esse espírito, quando voltou dessa segunda desencarnação, ele era uma criança de 5 anos e ele chorava porque tinha dores na garganta, porque ainda tinha na garganta as feridas daquele corrosivo que ele tomou no século XIX. E aí foi programado para ele uma nova encarnação, na qual, com cerca de 1 ano de idade, não tinha mais do que isso, ele teve difteria e desencarnou. Para a família foi uma tragédia, né? Imagina uma criança com 1 ano desencarnou. Mas para ele foi uma bênção, voltou para o mundo espiritual com a garganta limpa. Se ele ficasse mais 10, 20 anos, ele ia continuar com as feridas do lado de lá. Então, o corpo físico, frequentemente, as doenças que nós temos é porque ele está tirando marcas negativas do nosso perispírito. Marcas que precisam sair, sim. Muitas pessoas que às vezes nascem com deficiências físicas ou mentais, são problemas que estavam no perispírito. Às vezes o espírito precisa de várias encarnações para que o corpo físico ajude nessas reencarnações a reconstruir o perispírito, que ele às vezes gastou através de viciações, de vampirismo, de vinganças, etc. e tal. Então, o corpo físico, ele, quando adoece, boa parte das vezes, ele está limpando, purificando o nosso perispírito. Mas esses momentos que a vida nos reserva, de dificuldades, de desconforto, eles são ou para nos mostrar que alguma coisa está errada ou que esteve, como eu disse há pouco. Mas também esses desconfortos, essas insatisfações e até dores, elas nos impulsionam também no rumo do aperfeiçoamento. Por exemplo, o Criador podia ter nos dado um corpo constituído de tal forma que a gente absorvesse pela respiração os 4 elementos principais que a gente se alimenta, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente podia absorver isso pela respiração. Mas aí nós não precisaríamos trabalhar para manter o corpo, né? E aí iríamos passar boa parte da vida na ociosidade. E aí nós desenvolveríamos muito menos intelectualmente. E o desenvolvimento intelectual do espírito é extremamente necessário, até porque o desenvolvimento moral ele é decorrente do desenvolvimento espiritual. À medida que eu vou me tornando mais inteligente, com mais experiências, eu vou compreendendo o que convém, o que não convém eu fazer, o que é bom, o que não é bom para mim na minha vida de encarnado e na minha vida de desencarnado. Então, essa condição que o Criador nos dotou, de termos que nos alimentar, nos obriga a trabalhar regularmente. Mas ele, observem a sabedoria, ele não nos deu um corpo que a gente tem que alimentar, mas pode comer 50 quilos hoje e ficar 1 ano sem comer. Não, a gente tem que comer um pouquinho a cada número de horas, porque a fome volta, a gente tem que se alimentar de novo. E nisso nós temos que trabalhar para manter esse corpo assim, temos que trabalhar regularmente. E aí, nesse trabalho regular que a gente desempenha, como raras pessoas conseguem trabalhar isoladas, a gente se relaciona com os nossos irmãos. E aí, à medida que nesse trabalho a gente desenvolve o intelecto, também vamos nos aperfeiçoando moralmente. Como diz Emmanuel, no livro Perante Jesus, se não me falha a memória, no capítulo 20, em que ele fala em remuneração espiritual. Ele diz que o trabalho nos ajuda não só a nos dar uma remuneração, mas também ele nos ajuda a desenvolver a compreensão do valor do tempo, a aprendermos a auxiliar, porque a gente está se relacionando com os nossos irmãos, a aprendermos a compreender as dificuldades do nosso irmão. Então, nesse trabalho que a gente realiza, não porque nós somos espíritos que querem contribuir para a sociedade, mas porque a gente precisa da remuneração para manter o corpo, esse trabalho nos desenvolve intelectual e moralmente. As imperfeições de uns propiciam o aperfeiçoamento de outros. Por exemplo, como é que eu iria aprender a perdoar, a ter paciência, se eu conviver só com Divaldos Francos, com Chico Xavieres? Nunca iriam me perturbar, nunca iriam me ofender, me causar problemas. Então eu preciso conviver com os Júlios da vida, que são às vezes boca brava, que exigem a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, porque é assim que a gente se desenvolve. Como é que eu vou desenvolver alguma qualidade se eu não tiver a oportunidade de exercitar essa qualidade? Tudo que a gente aprende através dos livros, das conversas, fica apenas na compreensão intelectual.
se torna realmente uma sabedoria quando a gente consegue pôr em prática. Eu lembro que no tempo que eu trabalhava, as vezes em que eu mais me desenvolvi profissionalmente foram as ocasiões em que eu precisei ficar sozinho num ambiente de trabalho, e não tinha pessoas que sabiam mais do que eu para me ensinar, eu tive que procurar aprender por conta própria. Aí eu me desenvolvi muito mais profissionalmente. E em todas as situações, quando nós encontramos situações difíceis e temos que superá-las, a gente evolui e se torna mais aperfeiçoado, mais experiente, mais amadurecido. Mas essas dificuldades que a gente encontra, essas insatisfações que a gente tem a todo momento, elas são decorrentes de uma coisa, da falta de uma coisa que todos nós ainda temos. Nós temos a carência de proximidade com o Criador. Nos diz Filomeno de Miranda que o espírito humano está submetido ao deutropismo. O que é deutropismo? É a determinação nas leis do Pai que nos impulsiona no rumo do Criador. Não que algum de nós esteja, em termos de espaço, afastado do Criador, não. Em termos de espaço, todos nós estamos juntos de Deus sempre. Ninguém está longe do Criador porque Ele está em toda parte. Nós precisamos de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Quando mais próximos, nós estamos no Criador. Porque a gente é impaciente, intolerante, nós não confiamos em Deus quanto deveríamos. Vou dar um exemplo. Espíritas dos que eu conheço, são raros aqueles que não encaram a morte de entes queridos como se não fossem espíritas. Eu já vi muitos espíritas até bastante letrados em espiritismo e que quando desencarnam entes queridos ficam no desespero. Meu Deus, por que isso aconteceu? É claro que nós somos espíritos ainda pouco desenvolvidos, nós vamos sofrer com o desencarne de alguém, como sofreríamos se alguém que a gente ama fosse morar em outro país. A gente sabe que está vivo, sabe que vai poder se ver de vez em quando, mas não está mais junto da gente o tempo todo. E a gente vai sofrer. Mas não vamos nos desesperar se alguém que a gente ama vai morar um pouco distante. Então, quando algum ente querido nosso desencarna, nós temos que ter duas certezas. A primeira é que ele não morreu. Morreu o corpo físico. Aquele ser que pensa, que sente, que ama, que é amado, aquele ser que eu amo e que me ama, ele vai continuar vivo, vai continuar me amando. E a segunda certeza, amor é um laço indestrutível. Por mais que a gente se afaste momentaneamente, o amor vai nos atrair um para junto do outro. Hoje, amanhã, seja no mundo espiritual ou depois de uma nova encarnação aqui no mundo material. Não existe separação definitiva de duas almas que se amam de verdade. Pode haver uma separação momentânea, mas definitiva não. E é necessário que nós, dentro desse nosso desenvolvimento, nós fortaleçamos a nossa confiança no Criador. A certeza de que Ele sempre age em nosso benefício. Como disse o Lacordaire, né, nós temos que confiar em Deus, temos que ter uma fé e encarar as atribulações que a vida coloca no nosso caminho com fé, com confiança nele, com coragem. Até porque as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, sejam elas boas, ou sejam elas ruins ou muito ruins, elas não têm um peso e um tamanho específico, elas têm o peso e o tamanho que nós damos a elas. Tanto que a gente vê duas pessoas às vezes enfrentar o mesmo tipo de problema e uma se desespera e a outra sai sem problema nenhum, sem se incomodar, sem sofrer. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu um braço e a perna esquerda dele perdeu o movimento, ficou completamente dura. Era uma pessoa alegre, sempre de bem com a vida, uma pessoa agradável da gente, com quem a gente pudesse se relacionar, estava sempre de bem, sempre disposto a ajudar. Conheci uma outra que perdeu num acidente as duas mãos, ele tirava dinheiro no caixa eletrônico, ele contava dinheiro, estava sempre tranquilo, assim, sorridente, não parecia alguém que não tinha as mãos, não se achava um coitadinho. E esse é o problema. Quando a gente se acha coitadinho diante de qualquer problema, ele
Pode ser uma coisinha pequena, mas ele vira um paredão na nossa frente. Mas quando enfrentamos as nossas dificuldades com fé, com confiança no Criador e em nós mesmos, sabendo que Deus não coloca nada na nossa frente para nos fazer sofrer, mas para nos fazer crescer, o problema diminui sim. E diminui muito. Mas quando a gente começa a ficar com pena de nós mesmos, as coisas ficam mais difíceis. E as dores ficam maiores. Mas vamos ver o que mais diz o nosso irmão Lacordaire. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então a prece nos dá condições de entrarmos em contato com a espiritualidade superior para recebermos inspiração, coragem, forças, energias para enfrentar as dificuldades. Os bons espíritos não resolvem todos os nossos problemas, porque se fizessem assim, eles estariam trabalhando contra a nossa evolução. Mas eles nos inspiram ideias de como enfrentar e como solucionar as nossas dificuldades. Mas vejam, o Lacordaire diz que ela precisa ter uma fé viva para surtir efeito. Para se fazer uma comparação, a fé na prece é como um chip de celular. Eu pego o meu telefone aqui, eu quero falar com alguém, eu digito o número do telefone da pessoa, o telefone toca, a pessoa atende e eu converso com ela. Se eu tirar o chip, eu posso passar o dia inteiro digitando aqui, a pessoa não vai saber o que eu quero falar com ela. Se eu fizer uma prece, seja a quem for que eu me dirija, mas eu não estou acreditando que eu vou ser atendido, ou que aquele espírito vai me ouvir, não vai ouvir. Como é que funciona o mecanismo da prece? O nosso pensamento, a nossa ideia, ela é movimentada através do fluido cósmico universal na direção daquele ente a quem nós estamos nos dirigindo. E o que é que faz com que isso se movimente? É a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa fé. Então, se eu não tiver esse chip na minha oração, se eu estiver fazendo uma prece pensando, meu Deus me ajuda, não, mas ele não vai me ajudar. Não vai ajudar não. Mas vejam, essa confiança é tão importante que se eu estiver orando para um espírito, pedindo ajuda, com confiança, mas esse espírito não pode me ajudar, ainda assim essa prece vai ser ouvida na espiritualidade e eu vou receber ajuda. Nesse livro que eu citei, que dá a história desse menino que teve o desencarne com difteria, pouco depois disso, a irmã desse menino, a menina, ela tinha mais ou menos, acho que 13 anos, e a mãe estava doente. A madrasta estava doente. E ela gostava da madrasta, e era uma criança de muito bom coração, e ficou com pena da madrasta, e começou a rezar para a mãe desencarnada ajudar a madrasta. Só que a madrasta estava doente porque a mãe desencarnada estava obsedida da madrasta. Mas ela fez uma prece com fé, com um objetivo justo. A prece foi ouvida no nosso lar, e de lá vieram espíritos que ajudaram a mãe e a madrasta. Aliás, sobre isso é importante, eu quando falo sobre prece, eu sempre costumo lembrar que é importante nunca fazermos preces para espírito algum que nós não temos absoluta certeza de que pode nos ajudar. Porque se o espírito gosta de mim e eu peço ajuda e ele não pode me ajudar, eu vou estar causando um sofrimento para ele. Às vezes ele tem condições de me ajudar, mas a ajuda que eu quero, eu não posso receber. E nós não devemos causar sofrimento para ninguém, principalmente aqueles a quem nós amamos. Então o ideal para não se errar nunca é orar a Deus, a Jesus e ao nosso anjo guardião. Esse trio sempre vai poder nos ajudar, e por maior que seja o nosso sofrimento, eles não vão sofrer por nós, mas vão poder nos ajudar. Esse exemplo que André Luiz nos dá no livro Entre a Terra e o Céu, é bom que ele fique bem gravado na nossa mente, para que a gente não cause sofrimento àqueles desencarnados que fazem parte do grupo de espíritos
que nós amamos. Então é importante que nós, quando formos orar, né, procurarmos sempre usar Deus, Jesus, ou nosso anjo de guarda, ou talvez, eventualmente, algum espírito muito conhecido no meio espírita, como por exemplo Bezerra de Menezes, né? É um espírito que a gente sabe que tem um certo grau de evolução, e se nós não pudermos receber a ajuda que queremos, não vamos causar sofrimento a ele. Mas eu não devo nunca orar para minha mãe, para o meu irmão, para alguém, um parente que está do lado de lá, porque eu não tenho certeza se eles vão poder me ajudar. E às vezes até pode, como eu disse, pode estar em condições de me ajudar, mas eu não devo receber a ajuda que eu estou pedindo. Lembro esse exemplo que eu dei do menino com a difteria, né? Os pais oraram pedindo para que ele não desencarnasse. Mas se não desencarnasse, seria horrível para ele. Ele ia continuar com aquela marca no perispírito. Então, o Criador e os seus prepostos agem sempre pensando em nós como espíritos imortais. E é importante que nós, espíritas, tenhamos sempre essa consciência. Nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer nunca. E mais do que isso, a nossa doutrina nos ensina que não existe erro que não possa ser compensado. Porque Deus vai dar a todos nós tantas oportunidades de correção dos nossos erros, quantas nós precisarmos. Então aquele espírito que hoje, às vezes a gente até execra, porque é um criminoso, um grande criminoso, um dia vai ser um anjo luminar, porque vai receber de Deus tantas chances de se corrigir, mas não só as oportunidades, as condições para isso. E uma forma de compreendermos bem como funciona a atuação do Criador na nossa evolução e como ele nos dá condições de cumprir aquilo que a gente vem fazer aqui no mundo material, tem no Livro dos Espíritos e no Evangelho, quando eles falam sobre a infância, o estado de infância. Né? Imaginemos que a gente nascesse adulto, né, com a mente de adulto. Como é que um pai iria conseguir conduzir um espírito numa nova encarnação, se ele já nascesse adulto, né, cheio de vícios de comportamento, e fosse do tamanho ou maior que o próprio pai ou a mãe? Então nós nascemos pequenos para que os pais possam nos comandar. Por que a gente nasce com uma inteligência, parece que ela desapareceu, né, limitada? Porque se a gente nascesse com todo o conhecimento que a gente tem aflorado na mente, com toda a personalidade aflorada, imagina um espírito viciado em álcool. Né? Ele tem um corpo de 1 ano e ele quer beber uma bebida alcoólica. Os pais cuidam, mas ele vai lá e pega escondido porque ele tem esse vício. Ele vai matar o corpo. Então o espírito tem que nascer sim com a mente limitada. Mas tem um terceiro motivo que é o mais importante. É que nessa fase, principalmente do que vai até os 7 anos, o reencarnante ele está em condições de assimilar melhor as instruções de cunho moral que a gente pode e deve transmitir a ele. Deixar para que o filho escolha o seu caminho quando ele crescer é desatender a nossa obrigação de pais e de mães. Os filhos vêm nessa condição pela sabedoria do Criador, para que a gente tenha não só a incumbência de educá-los, mas as condições para isso. Então, se a gente não desempenha a missão que veio desempenhar aqui na Terra, não é porque o Criador não nos deu condições. Às vezes vontade, ou às vezes, pela nossa própria imperfeição, a gente não consegue fazer o que devia fazer. Mas condições para isso sempre o Criador nos dá. E essa confiança no Criador, essa certeza de que Ele age sempre em nosso benefício, e vejam, entre eu e o Criador, quem é que age sempre em meu benefício? Será que eu faço isso sempre? Eu não conheço uma única pessoa que sempre age em seu próprio benefício. Eu conheço tanta gente médicos que fumam, que bebem, que comem, que é um horror, que usam drogas, e ninguém sabe melhor de questão de saúde que médicos, né? Eu conheço muitos espíritos que são estressados, que qualquer coisinha pode até não brigar exteriormente, né? Não xingar, não ir lá, não bater, não, mas por dentro fico torcendo para né, o pescoço daquele que os irritou. Mas o espírita sabe
que quando eu estou nesses momentos, eu estou derramando sobre o meu irmão uma gama enorme de fluido negativo. Mas antes, eu estou derramando em mim mesmo. E os Espíritos nos dizem que essas energias negativas adoecem o nosso corpo físico. E esse é um dos motivos pelos quais nós normalmente não completamos o tempo que foi programado para ficarmos na Terra. André Luiz nos diz que o nosso corpo foi programado para durar 120 anos. Não que todos nós devêssemos viver 120 anos, mas essa forma como o corpo físico é programado era para que, imagina, eu reencarnei para viver 80 anos. Eu deveria chegar aos 80 anos com uma saúde física razoavelmente boa. Aí com 80 anos é hora de desencarnar, o fluido vital começa a desaparecer, e aí qualquer bactériazinha, qualquer vírus mataria o meu corpo e eu voltaria para o mundo espiritual. Mas da forma como nós vivemos, né, depois dos 40, 50 anos, a gente parece que fica apaixonado pelo médico. Toda hora a gente está visitando o médico. Por quê? Porque a gente come errado, né? Quantos de nós fumam, bebem, a gente se estressa demais, a gente não confia no Criador. Nós espíritas deveríamos viver como espíritas. Eu sei que é muito fácil falar, mas é bom termos essa consciência. As nossas dores, quando alguém pergunta como é que eu estou, eu sempre digo que eu estou muito melhor do que eu mereço. Mas todos nós estamos. Se Deus nos der só o que nós merecemos, nós seremos muito mais sofredores. A gente não sofre tanto pela magnanimidade, pela bondade do Criador, que não nos põe aqui na Terra para sofrer. Ele nos põe aqui para a gente evoluir. E quanto mais nós confiarmos no Criador, quanto mais nós tivermos essa consciência, eu estou encarnado para tratar da minha evolução espiritual. Quanto mais eu tiver cristalino na minha mente, mais eu vou agir como um espírito encarnado, não como alguém que acha que é imortal fisicamente. É o que faz a maioria das pessoas aqui na Terra. E quanto mais eu tiver essa consciência de que eu estou encarnado para tratar da minha evolução, que a minha vida real não é aqui, a minha vida definitiva é do lado de lá, é no mundo espiritual. Eu estou aqui como um estudante está temporariamente numa escola, mas estudante algum fica na escola permanentemente, ele fica enquanto está cursando fazendo um certo curso. Depois, terminou aquele curso, ele volta para a vida dele. Nós estamos encarnados para passar por algumas situações que vão contribuir para a nossa evolução como espíritos. Mas quando tivermos cumprido a nossa etapa aqui, vamos voltar para lá. E devemos voltar para o mundo espiritual, considerando que isso é uma coisa natural. Aliás, a morte é um dos grandes benefícios que o Criador nos concedeu. Mas é um excelente benefício. Dificilmente, hoje eu estou com quase 70 anos, dificilmente a minha personalidade vai mudar muito, as minhas manias, os meus vícios de comportamento, dificilmente vão mudar muita coisa. Né? Se eu não desencarnar e ir para o mundo espiritual para fazer uma avaliação da encarnação, depois programar uma nova encarnação, depois voltar em situação diferente para uma nova vida aqui, a minha evolução como espírito vai ser mais lenta. Essa desencarnação, depois de um certo número de anos aqui, em que a gente volta para o mundo espiritual e tem um choque de realidade, porque aqui nós costumamos sofismar muitos dos nossos defeitos, dos nossos erros, a gente justifica muito para nós mesmos as nossas ações erradas e critica muito, somos muito duros com as ações dos nossos irmãos, e isso faz com que a gente volte para o mundo espiritual e tenha um choque de realidade. Por isso, nos disse Filomeno de Miranda, Barra Sanufo criou no mundo espiritual o Sanatório Esperança, para receber cristãos, especialmente espíritas, que vivem aqui como se não fossem cristãos ou espíritas. Às vezes o camarada volta para o lado de lá e fica completamente perturbado, porque sabia como agir e não agiu como sabia. Então, é importante termos essa consciência. Eu estou aqui encarnado, eu posso sim usufruir todas as benesses do mundo material. Eu posso comer, beber moderadamente, posso me divertir, posso fazer uma série de coisas. Mas não posso esquecer o principal. Eu estou encarnado para tratar da minha evolução moral e intelectual. A minha evolução intelectual favorece a minha evolução moral. Mas, entre as duas, a que mais tem reflexo na minha condição de me sentir feliz ou infeliz é a minha condição moral. Então é para ela que eu tenho que dar a maior atenção. Não que eu deva descuidar
da minha evolução intelectual. Eu devo aprender o máximo que eu puder aprender aqui no mundo. Mas eu não posso jamais descuidar um minuto da minha educação moral. Se eu fizer isso, eu posso comer, beber, me divertir, fazer uma série de coisas que dão satisfação do mundo material. Essas satisfações foram colocadas no nosso mundo porque o Criador não nos bota aqui para sofrer, é para evoluir. Mas como a vida material tem uma série de contratempos e dificuldades, ele colocou uma série de benesses, uma série de satisfações para amenizar a nossa vida. E uma dessas satisfações, uma das mais importantes, a gente às vezes não valoriza: a família. Como eu vejo pessoas se queixar da família. E pior do que ter problema com a família é não ter família para encontrar quando a gente volta para casa no final do dia. Não ter alguém com quem a gente possa desabafar os nossos medos, os nossos anseios, nossas preocupações. Alguém para dizer: tudo bem, eu estou do teu lado. Tu está errado, mas eu estou do teu lado. Tu vai conseguir superar as tuas dificuldades. Isso é um grande benefício e às vezes a gente não valoriza. E às vezes a gente vai valorizar quando o nosso ente querido está do lado de lá já. Então as dificuldades que são no nosso caminho foram colocadas não para o nosso sofrimento, mas para o nosso crescimento espiritual. Mas nenhum de nós deve, absolutamente nenhum de nós, buscar alguma dor espontaneamente. Aquelas dificuldades que o Criador achar que são boas para nós, Ele coloca no nosso caminho. Nós temos que procurar viver em paz e evitar as dificuldades desnecessárias e enfrentar aquelas que aparecerem sem medo. Procurar dificuldades que não foram programadas para nós é desatender o objetivo da encarnação. Espero que a gente tenha, de alguma forma, sido útil com esses comentários, que os nossos amigos espirituais nos auxiliem a compreender cada vez melhor as leis do Pai, e mais do que isso, que eles nos auxiliem a confiar cada vez mais em Deus, porque essa confiança nos torna muito mais fortes para o enfrentamento de todas as nossas dificuldades. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigada. Foi muito esclarecedora a exposição. E estamos chegando ao final da nossa atividade, a última etapa, que é a etapa do passe. E eu peço aos irmãos que se concentrem para a recepção do passe e aos amigos aplicadores que se posicionem, por gentileza. Então, ainda com os corações asserenados, vamos pedindo ao Pai a assistência amiga, a assistência dos benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa, que esses irmãos nos envolvam em fluidos benéficos, em vibrações benfazejas, que esses fluidos alcancem cada célula do nosso corpo físico e que elevem o nosso bom ânimo, nos trazendo esperança, saúde, equilíbrio, harmonia. Pedimos a esses irmãos que visitem os nossos lares, levando também essas boas vibrações aos nossos familiares, fazendo asepsia da nossa casa, em cada cômodo, em cada ambiente, deixando lá um bálsamo de amor e de luz. Pedimos ainda a esses irmãos que magnetizem as águas porventura expostas e que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certos desse amparo e cheios de gratidão, pedimos então a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, que todos possam voltar aos seus lares em companhia dos seus protetores e certos das bênçãos aqui recebidas. Obrigada. Vou esquecer uma coisa.